neuropsiquiatra judeu austríaco Viktor Frankl certa vez disse que, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la; quando não é favorável, devemos transformá-la; e quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Mudanças assustam, né? Principalmente aquelas que nos pegam de surpresa e que são involuntárias ou desfavoráveis. E por muito tempo no ambiente corporativo, ouvi dizer que as pessoas eram resistentes à mudança. Mas eu discordo dessa afirmação. Eu penso que, em vez de pensar que somos resistentes à mudança, seria melhor pensar que somos apegados a situações favoráveis, confortáveis ou familiares. Isso é absolutamente natural, pois diante daquilo que é familiar, mantemos uma certa previsibilidade e não nos sentimos ameaçados ou em risco. Mas quando se fala em mudanças, precisamos fazer uma distinção entre as mudanças voluntárias e as mudanças involuntárias. Uma mudança voluntária propõe preparação, antecipação, protagonismo e planejamento. Por exemplo, imagine um executivo que deseja também se tornar um professor universitário. E então ele define que daqui a 3 ou 4 anos ele quer estar nessa posição, e então ele vai se preparar para isso. Ele então precisa analisar se tem as competências necessárias para ser um bom professor, fortalecer suas habilidades de falar em público, dominar uma didática de ensino, talvez fazer um mestrado ou ainda pedir apoio para um mentor. Assim, ele estabelece um plano para a mudança, busca aprendizados e, num determinado momento, realiza a sua visão de futuro. É um tipo de mudança programada, construída e até tranquila. Agora, e quando a mudança é involuntária e não estamos preparados para ela? Situações como alterações do cenário econômico, mudanças nas regras do mercado, uma pandemia mundial, a reestruturação da empresa que resulta na minha demissão, ou o diagnóstico de uma doença ou perda de um ente querido são exemplos de mudanças involuntárias. E o que acontece quando somos confrontados com situações como essas? Em toda mudança involuntária, nós vivenciamos o que chamamos de estágios da mudança. O primeiro estágio é o choque, aquele momento do susto, da surpresa, ao tomar contato com algo inédito. É um estágio bastante emotivo, mas dura pouco, pois após passar aquele primeiro impacto, rapidamente nós vamos para o segundo estágio, que se chama negação. E é nesse estágio que mora o perigo, pois a pessoa tem a tendência de contestar e desprezar a situação. Muitas vezes pode reagir com raiva e descrença diante do novo. E talvez a pessoa pense, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. E se a pessoa não estiver atenta ao que acontece com ela internamente, pode ficar presa na justificativa, na contraposição e descrença da nova situação. O terceiro estágio é o estágio da aceitação e a pessoa passa a reconhecer o novo. E nesse estágio a pessoa se convence de que ela precisa se adaptar e começa então a se mobilizar para isso. E então ela passa para um último e quarto estágio em que a adaptação se concretiza e a pessoa aceita o novo. E ao aceitar ela começa a explorar e descobrir novas possibilidades. E aqui a pessoa pensa, ok, se esse é o novo cenário, o que eu posso aprender com ele? E então a pessoa absorve a mudança. A agilidade e a consistência com que a pessoa percorre esses 4 estágios, do choque até a adaptação, é o que define o seu grau de resiliência. E sobre resiliência, há autores que afirmam que é uma competência, e se é uma competência passível de aprender, enquanto há outros autores que afirmam que resiliência é um fenômeno, que se manifesta apenas diante da adversidade, não sendo possível, por exemplo, ser resiliente da mesma forma em todos os contextos. Podemos definir resiliência como a capacidade de uma pessoa ou uma organização se ajustar às mudanças de forma rápida, apropriada e consistente. Isto é, percorrer os estágios da mudança com rapidez e consciência, extraindo aprendizados e crescendo com a experiência. O meu querido amigo Edu Carmelo, um grande especialista no assunto e autor do livro Resiliência Estratégica, ele nos ensina que há 4 níveis de resiliência. Eles são definidos pela interação entre a exigência da adversidade e os recursos da pessoa ou da organização, sejam eles internos, comportamentais ou materiais. No primeiro nível, a adversidade é maior do que os recursos disponíveis. Na dimensão pessoal, por exemplo, situações como a perda repentina de um ente querido, o diagnóstico de uma doença ou um acidente exemplificam bem esse nível. A pessoa não tem recurso interno para lidar com a situação. E então ela passa pela adversidade e, num dado momento, ela se recupera. Na dimensão organizacional, por exemplo, a própria pandemia pode ser um bom exemplo. Muitas empresas não imaginavam uma situação desse tipo, não estavam preparadas. Infelizmente, muitas ficaram pelo caminho. Mas outras empresas, mesmo sofrendo um grande impacto, passam pelo trauma, sofrem os impactos financeiros,
que as leva, por exemplo, a demitir pessoas e diminuir operações, mas elas conseguem se reinventar e se recuperar, dando continuidade aos seus negócios. O segundo nível se caracteriza pela adversidade e os recursos serem compatíveis, isto é, a pessoa dá conta com os recursos que já possui. Um exemplo na dimensão pessoal poderia ser ilustrado pela demissão de um executivo pelas dificuldades enfrentadas pela sua empresa. Num primeiro momento, esse executivo sente o choque, mas ele está tão bem capacitado e qualificado e preparado emocionalmente para lidar com imprevistos que ele compreende a situação e se reorganiza rapidamente para dar uma nova direção para a carreira. Talvez consiga uma rápida recolocação, ou então ele resolve que quer empreender ou até fazer consultoria. Na dimensão organizacional, uma empresa bem gerenciada que investe em inovação e no capital humano. E então essa empresa consegue se manter relevante e competitiva com produtos que agreguem valor aos seus clientes. Já o terceiro nível, a diversidade é maior do que o recurso disponível, mas com agilidade o agente vai atrás dos recursos que permite responder à adversidade, proporcionando assim um fortalecimento com a experiência. A melhor história que me vem à mente para ilustrar esse nível de resiliência é do nosso querido maestro João Carlos Martins. Como um dos grandes e maiores pianistas brasileiros, o João Carlos ele passou por diversas adversidades em relação à sua saúde, que o impediram de tocar piano. A cada adversidade ele buscava adaptações, o que finalmente o levou à regência. Numa entrevista, ele relatou que a sua paixão pela música era o principal ingrediente para continuar superando as sucessivas adversidades. E por fim, a resiliência estratégica. O Carmelo lhe explica que aqui não há interação entre a adversidade e os recursos do agente, pois este nível mais sofisticado, a pessoa ou a organização tem a capacidade de se antecipar e transformar a realidade. Na perspectiva pessoal, são aquelas pessoas que se reinventam antes de serem forçadas pelas circunstâncias, criando oportunidades de aprendizado para alavancar suas carreiras e os novos empreendimentos. Lembra lá da história do executivo que se preparou para ser docente? Pois é. E na perspectiva organizacional, são aquelas empresas que criam tendências e têm uma forte inclinação para a inovação. Eu acrescentaria aqui um elemento importante: o valor da atenção propositiva para a construção de uma mente solucionadora, uma mente para lidar com paradoxos, que opera num nível de compreensão da realidade, superando suas tendências de pré-julgamento precipitados. De qualquer forma, a resiliência, sendo ela um fenômeno ou uma competência, é inegável reconhecer que há padrões de comportamento que sustentam a resiliência. Como, por exemplo, manter uma vida saudável, cultivar o autoconhecimento, gerenciar as emoções, investir e preservar boas e sinceras amizades, pois nós não somos resilientes sozinhos. Ter uma visão otimista da vida, praticar meditação que ajuda a construir uma mente clara e lúcida e, como consequência, fortalece a capacidade de olhar a realidade com mais objetividade, além de buscar soluções e não ficar alimentando o problema, e principalmente ter um forte senso de propósito em sua vida. Para concluir esse vídeo, eu recordo aqui mais uma frase do Viktor Frankl que diz o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Eu espero que esse vídeo amplie a sua visão sobre o tema. Deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal para receber as nossas novidades e, se gostou, compartilhe. Eu desejo saúde, sucesso e tudo de bom para você. Até!